Salve espectadores do canal. Não estranhem a falta de cenário, falta de vinheta ou o que quer que seja. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira, que é o dia que ele deveria ir pro ar, e eu simplesmente não consegui terminar o roteiro do vídeo que deveria ir ao ar hoje. Passei o final de semana doente e não tive cabeça para pensar em roteiro, escrevi não gostei, e eu não ia nem fazer vídeo hoje. Mas hoje de manhã eu estava lendo um material para o meu trabalho e me deparei com aquela discussão sobre roupas terem ou não terem gênero. E aí me veio a ideia de fazer um vídeo assim, mais informal, menos planejado, para discutir esse tema, o tema da construção social, do que é natural, o que é construído, por que é importante entender isso e por que certos grupos cometem excessos ao discutir desconstrução. Já que faz tempo que eu não faço um vídeo assim falando de algum tema contemporâneo, então eu achei que era oportuno. Eu peço desculpas já antecipadamente se algum grupo se sentir ofendido do que eu vou falar. Minha intenção aqui não é ofender ninguém. E eu vou tentar fazer esse vídeo da forma mais responsável e conciliatória possível. Espero que eu consiga. Bom, o que seria a tal construção social que tanto falam na internet? Construção social é algum tipo de paradigma social que foi criado, desenvolvido, estabelecido pela própria sociedade onde ele está inserido, que não é algo dado. Por exemplo, a ideia que em alguns países existe de que a barba é um sinônimo de virilidade, ou deveria ser. Isso é uma construção social. A barba é natural. A ideia de que ela denota virilidade é uma construção social. Outra coisa, a necessidade de se vestir, se abrigar do frio é algo natural. A determinação de que um homem não deve usar uma saia para se vestir na rua, isso é uma construção social. Bom, o pessoal da moda vai flexibilizar, falar que a função da roupa não é só pragmática de vestir, proteger do frio, que tem questões de identidade, de representação. É muito complexa essa discussão, mas eu estou tentando simplificar aqui para o objetivo desse vídeo. Acontece que certas construções sociais estão tão enraizadas na nossa sociedade que elas são encaradas como naturais. Por exemplo, o que eu falei sobre homem vestindo saia. Se naturalizou, ou seja, é o olhar que naturalizou, não que a coisa é natural por si ou ficou natural por si. Que mulher vestindo saia, ok, porque saia é coisa de mulher. Homem vestido saia, não tá ok, porque saia é coisa de mulher. E se você usa saia, ou você está chamando atenção, ou você é gay, ou sei lá, qualquer outro argumento que se use nesse tipo de situação. Existem coisas que não são apenas construções sociais. Por exemplo, certos tipos de atração por outras pessoas. Há um peso muito grande das construções sociais do que nossa sociedade considera ou não bonito, porque a gente aprende desde cedo que tal coisa é bonita e tal coisa não é. Existe esse fator de construção social que é forte. Mas existem alguns fatores biológicos e psicológicos que estão atrelados ao gosto no sentido de atração de que uma pessoa se sente por outra. Esse é um caso onde a construção social sozinha não explica tudo. Mas em alguns casos, como a questão das roupas, questões biológicas, até onde me consta, não tem peso, ou o peso é insignificante. A questão é muito mais de construção social. A moda, ela é socialmente construída e ela muda muito com o passar do tempo. E para falar de mudança, eu sou obrigado a citar o Norbert Elias. Norbert Elias é um sociólogo alemão muito famoso na academia, que, entre outras coisas, escreveu o livro A Sociedade dos Indivíduos. Esse livro traz reflexões que ele teve quando ele estava fazendo a pesquisa que resultou nos 2 volumes do livro O Processo Civilizador. E uma das coisas que o Norbert Elias estudou eram as normas de etiqueta à mesa em países europeus. Acho que ele estudou a França, se eu não me engano. E ele percebeu que com o passar dos séculos, certos hábitos que eram a norma, eram a etiqueta, mudavam. Por exemplo, em determinados momentos da história, ter uma vasilha na mesa para que as pessoas cuspissem fazia parte de uma norma de etiqueta. Comer com as mãos, várias pequenas coisas que eram mais aceitas em um momento e menos em outras, coisas que viravam a norma e coisas que deixavam de existir. Você consegue conceber uma bacia no meio da mesa do jantar da tua família no domingo para a galera ficar cuspindo? O máximo que você vai conceber é um prato para botar um resto de comida, um osso, alguma coisa, no máximo. E ainda assim vai ser uma coisa que provavelmente é individual. E a partir disso, Norbert Elias começou a questionar, ok, mas por que essa mudança acontece? Quem determina que isso vai acontecer? É uma assembleia
de sujeitos do povo que decide? Não. É a alta sociedade que se reúne, conversa e chega à conclusão que algo virou démodé? Não. A percepção de que algo saiu de moda, ela vai acontecendo. Ela não é decidida, não é uma decisão. E nisso levou ele a discutir o próprio conceito de sociedade. Norbert Elias discute o seguinte: faz tempo que eu li esse livro, eu não li ele inteiro e eu não lembro de muitos detalhes, mas eu lembro da ideia central. Assim como uma casa não é uma reunião de tijolos, se você reunir um monte de tijolos, você vai fazer uma pilha de tijolo, mas não uma casa. Uma casa é algo a mais. Uma sociedade não é só uma junção de indivíduos, não são só indivíduos reunidos. O que transforma a reunião de indivíduos em sociedade são várias dinâmicas de funcionamento, de vivência, de conflito interno, de formas de governo, cultura. É uma coisa muito mais complexa do que só juntar indivíduos. É um dos motivos pelo qual a sociologia, em geral, rejeita frases como aquela que teria sido dita por Margaret Thatcher, de que não existe tal coisa como sociedade, o que existe são indivíduos. Em geral, a sociologia rejeita isso, porque isso basicamente ignora a realidade para a realidade se adequar à teoria, caso que Margaret Thatcher acreditava. Então, assim, construções sociais, elas são normalmente orgânicas, acontecem com o passar do tempo, às vezes tem os momentos de ruptura, mas em geral elas são orgânicas. E quando eu falo em momentos de ruptura, talvez esse não seja o termo certo. Por exemplo, uma discussão que é bem em voga no Brasil nos últimos anos, a coisa do limite do humor. Qual o limite do humor? Tem inclusive documentário sobre isso, acho que tem no YouTube, se eu não me engano. Isso é algo que vem acontecendo organicamente com o passar das décadas, e eu acho que a efervescência desse debate hoje faz com que o nosso momento seja um momento de ruptura, é aquele tipo de momento que é decisivo para daqui a 10, 15, 20, 30 anos mudar paradigmas. Os paradigmas de amanhã vão ser definidos em parte pelo que a gente está fazendo hoje. Pode ser que não mude muita coisa, mas já é possível perceber algumas mudanças. Mas isso não quer dizer que esse processo não seja orgânico só porque tem humoristas que estão encampando a briga de um lado ou de outro, ou porque há acadêmicos de um lado ou de outro. Toda a sociedade faz parte disso, adotando um lado, escolhendo um lado na briga, ou parando para pensar, para mudar de ideia. É um processo bastante orgânico, por mais que algumas pessoas estejam mais em voga. Alguns processos de construção e desconstrução perpassam por debates, por momentos de conflito. Mas não é que um belo dia chegou uma pessoa e disse: ó, tem que parar com isso daí, começou a briga. Esse tipo de coisa vai acontecendo. Um conflito aqui, um conflito ali, e aos poucos uma ideia vai tomando conta, vai querendo desconstruir algo que já estava estabelecido, e aos poucos a própria sociedade vai repensando seus parâmetros. Certo, e aí você me pergunta, tá, mas qual é a relevância disso tudo? Bom, a relevância disso tudo é que é um exercício intelectual importante para todos nós, e aqui isso não é uma exclusividade de esquerda, de direita, de conservadores, de progressistas, ou o que quer que seja. É um exercício intelectual de emancipação importante pensar a sociedade que a gente vive, pensar o que é dado e o que não é. O que nos foi imposto por uma construção social e o que não foi, o que é algo natural. Isso é algo importante, porque isso nos exercita o pensamento crítico. Então, por exemplo, o racismo é uma construção social, e é uma construção social que afetou e ainda afeta a vida de milhões de pessoas. Em muitos lugares, durante muito tempo, o racismo foi dado como natural. Para muita gente, negros eram naturalmente inferiores, por exemplo. Mas isso não é natural. A ideia de que negros são inferiores não é natural. Não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Brancos e negros se odeiam e se veem como diferentes. Para fora das diferenças físicas visíveis, a concepção de diferença mais profunda foi socialmente construída. Até porque o racismo não funciona igual em todos os lugares e em todas as dinâmicas de relação. Há lugares mais racistas que outros, há lugares em que o racismo funciona de um jeito e num outro lugar funciona de outro jeito. E essas diferenças, então é importante que nós analisemos caso a caso para a questão de emancipação intelectual. E aí eu vou voltar para o caso das roupas, certo? Não é natural, não é uma coisa dada que saia é coisa de mulher, vestido é coisa de mulher. Socialmente isso construiu essa ideia, mas isso não é natural. Um bebê que nasce com sexo biológico feminino não nasce de vestido. Então assim, a partir do momento que você força uma construção social como natural e imutável, quando você diz que não pode mudar, se for sobre uma coisa que diz respeito à individualidade das pessoas,
você está cerceando a liberdade das pessoas de serem o que elas querem ser. Uma coisa é uma construção social como o racismo que afeta negativamente a vida de milhões. Outra coisa é a construção social das vestimentas que só o olhar preconceituoso e naturalizado é que está oprimindo essas pessoas. Mas a pessoa que quer, sei lá, o cara que quer andar de saia, ou a garota que quer se vestir, cortar o cabelo e parar de usar maquiagem e ficar visualmente parecida com um homem, ou que as pessoas enxergam como um homem, essa postura diz respeito a eles. Se você sente ojeriza para uma pessoa que está vestida do outro gênero, o problema não está nela, o problema está em você. Porque o fato de ela se vestir daquele jeito não afeta em absolutamente nada a sua vida. Claro, aqui eu não estou entrando em aspectos religiosos, porque conheço maioria esmagadora de cristãos que não coloca esse tipo de coisa num debate moral de que Deus não quer que você seja assim, então você tem que parar. Isso normalmente são alguns grupos específicos que são assim, e com esses grupos eu não tenho diálogo. Se você faz parte desse grupo, se você está indignado com esse vídeo, fecha esse vídeo, vai embora e nunca mais volte para esse canal. Agora, se você sabe conviver com outros seres humanos e sociedade, permaneça nesse vídeo. Coisas de construção social relacionadas a indivíduos significam o seguinte: você deve desconstruir os seus paradigmas do que é homem, mulher, etc., e deixar que as pessoas sejam livres. Mas isso não te obriga a quebrar esse paradigma na sua vivência você também. Eu acho que um homem que quer se vestir como mulher, ele tem absolutamente todo o direito de fazer isso e ele deve poder fazer isso sem ser atacado, xingado e oprimido. Mas eu não quero fazer o mesmo e eu não sou obrigado a fazer. Assim como você que está assistindo esse vídeo também não é. Então, assim, é importante dar ouvidos para discussões de construção e desconstrução social, tanto quando diz respeito à coletividade, quanto quando diz respeito a individualidades. Mas se você não quer se desconstruir, desde que isso não esteja afetando e prejudicando as pessoas, você não é obrigado a fazer isso. O fato de eu me vestir como o que as pessoas enxergam como roupa de homem não afeta negativamente a vida de ninguém. Tanto quanto um homem vestido de mulher não afeta negativamente a minha. Ele não é obrigado a se vestir como homem. Eu não sou obrigado a me vestir como mulher ou o que as pessoas enxergam como mulher. Entender que essas coisas são construções sociais e a gente não tem que aceitar elas como naturais é um exercício de emancipação intelectual. E você também não tem que achar nada bonito. Você não tem que achar bonito o homem vestido de mulher. Você não tem que achar bonito uma mulher que deixa seus pelos crescerem livremente. Mas a questão é, esse tipo de coisa, muitas vezes, é uma manifestação política de afirmação. É uma forma de quebrar uma construção social. Você não tem que achar bonito uma garota que deixa o cabelo do sovaco crescer e pinta de laranja, por exemplo. Mas ela tem o direito de fazer isso. E mais ainda, ela tem o direito de se sentir bem e feliz desse jeito, sem que as pessoas fiquem dizendo: tira esse pelo do sovaco, você tá parecendo uma macaca, ou sei lá o que, ou qualquer comentário imbecil que seja. Se você acha feio, você acha ridículo, ok, mas você não tem que externalizar isso e prejudicar uma pessoa por isso. Prejudicar a autoestima dela, prejudicar a forma como ela vê a si mesma, reproduzir piadas e comentários que vão fazer com que outras pessoas também ataquem essa garota. E percebam, você não tem que ser nem especificamente de esquerda ou de direita para fazer isso. Existem vertentes liberais de direita, por exemplo, porque esse tipo de coisa é muito atrelada sempre à esquerda, né? Mas existem vertentes de direita liberais que defendem liberdade individual com muita firmeza, que concordam com isso. Deixe que os indivíduos exerçam sua liberdade de ser. Claro que existem algumas questões que diferenciam esquerda e direita nesse sentido, óbvio, mas percebam, isso não é sequer uma coisa de esquerdista, como algumas pessoas gostam de falar. E não tem nada a ver com marxismo, por mais que algumas pessoas chamem tudo isso de marxismo cultural. Se as pessoas soubessem as tretas acadêmicas entre marxistas e entre pós-estruturalistas que defendem algumas coisas desse tipo, ficariam surpresos. Enfim, é uma discussão bastante complexa e o que eu falei aqui é só, sabe, a ponta do iceberg. Mas como a minha ideia era fazer um vídeo for dummies, ou seja, um vídeo para quem está começando mesmo, para quem quer entender essa coisa de construção social, o que é isso que tanto falam, por que é importante. Então eu acho que, de um ponto de vista mais superficial, eu acho que eu consegui dar conta de algumas questões mais principais. Eu não tenho interesse em fazer mais vídeos sobre isso para aprofundar o assunto. Acho que já tem muito texto, muito material na internet de gente melhor do que eu nesse tipo de discussão. E, bom, eu recomendo que vocês procurem, né? Conheçam, claro.
quem sou eu para dizer, não busquem conhecimento. No fundo, o ET Bilu estava certo. Mas enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira e que vocês não tenham sentido muita falta de toda a parte estética e etc. Mas a minha ideia é editar esse vídeo o mais rápido possível e colocar no ar ainda hoje. Bom, é isso, muito obrigado e até a próxima.